reclamar porque queria goleada. Eu também tinha uma expectativa de que hoje o Flamengo vencesse por um placar mais elástico. Acho que o time fez até um jogo bem razoável, pressionou muito, criou muitas chances, continua perdendo muitos gols. Esse é um problema antigo do Flamengo, né? A gente sempre fala sobre isso, chega a ser até algo repetitivo, mas é inevitável falar a Muito respeito bem. disso. Uma Mas o grande fato estreia dele, coroada com gol, né? E vai ser uma briga feroz, perversa, pela titularidade no Flamengo. Porque o Fabrício Bruno é um grande zagueiro, zagueiro de seleção brasileira. O Léo Live para Pereira. comentar esse joguinho fedorento do Flamengo. Não há outro termo para usar. O primeiro tempo até foi razoável, mas o segundo tempo foi horroroso. Muito claro. Só que a gente sempre tem aquele, sempre remete a 2019, né, do Flamengo Jorge Jesus. E na cabeça do torcedor do rubro-negro com o grupo de jogadores que tem, por ter mais dinheiro, por poder agir no mercado como nenhum outro clube pode, e isso tudo resultará em goleadas todos os jogos. Não vai ser assim, não vai. Até porque não... Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo aí. Vamos reagir o que a mídia esportiva falou sobre essa estreia do Flamengo na Libertadores jogando em casa, né? Sabemos que é a segunda rodada, mas é a estreia do Flamengo jogando em casa como mandante no Maracanã, mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Foi um jogo, teoricamente, que era para ser goleada, né? A gente esperava isso, o Flamengo golearia o Palestino por 3-4-0 aí, mas não foi o que aconteceu, né? Primeiro tempo muito bom sim, para mim. Primeiro tempo muito bom, com intensidade, marcação sob pressão, perdeu a bola, já recuperava logo na sequência, criou muitas chances de fazer o gol. Nas minhas contas, foram 6 chances claras de o Flamengo fazer o gol, né? Cabeçada do Léo Ortiz, o chute do Cebolinha que o jogador tirou quase em cima da linha, o pivô que o Pedro fez praticamente na marca do pênalti, girou para chutar, o zagueiro acabou travando, e outras chances aí que o Flamengo teve durante o jogo, né? Já o segundo tempo foi meio complicado, né? O Flamengo foi do céu ao inferno de um tempo para o outro, né? Então essa oscilação que o Flamengo teve foi uma oscilação bem grande e que quase custou caro ao Flamengo nesse segundo tempo, né? Mas a vitória veio, estreia de Léo Ortiz com gol, né? Uma boa estreia dele, vamos dizer assim. E eu quero saber a tua opinião nos comentários, mas deixe seu like e vambora para mais um vídeo aí. conversar sobre esse jogo, falar bastante aqui sobre essa vitória por 2-0, a primeira do Flamengo nessa Copa Libertadores da América 2024, depois do empate na semana passada contra o time do Milionários lá em Bogotá. Reclamar porque queria goleada. Eu também tinha uma expectativa de que hoje o Flamengo vencesse por um placar mais elástico. Acho que o time fez até um jogo bem razoável, pressionou muito, criou muitas chances, continua perdendo muitos gols. Esse é um problema antigo do Flamengo, né? A gente sempre fala sobre isso, chega a ser até algo repetitivo, mas é inevitável falar a respeito disso. Mas o fato é que o Flamengo pressionou muito no campo de ataque no primeiro tempo, apertou bastante a equipe do Palestino, poderia ter feito mais gols, esbarrou em boas defesas do goleiro, acabou não chegando ao primeiro gol do jogo, aliás, não passando do primeiro gol marcado pelo Pedro, só foi fazer o gol no final com o Léo Ortiz naquela cobrança de escanteio, muito bem feita pelo garoto Lohan, que acabara de entrar, tem só 18 anos o Lohan, e no segundo tempo mudou completamente a sua postura do time chileno, né? Para você ter uma ideia, vou colocar aqui na tela os números do SofaScore para vocês verem como a coisa mudou, como o segundo tempo foi bem diferente, tá? Jogo, não sei o que ele quer dizer com isso. Eu acho que o Flamengo não conseguiu hoje aproveitar de novo chances criadas. Foram várias defesas no primeiro tempo do goleiro argentino da equipe do Palestino, do Chile. O time criou, pressionou muito no campo de ataque no primeiro tempo. No segundo, o adversário muda de comportamento e o próprio Flamengo também arrefece um pouco. Não dá para marcar lá no alto o tempo todo, gente. Nenhum time aguenta. Agora começou também a maratona. Tem essa questão também. Até algumas trocas, como a saída do De La Cruz, muitas vezes é minutar, o jogador já está perdendo o rendimento. Naquele momento que entrou o Alan, por exemplo, eu entendi que o Tite tira o De La Cruz porque ele já tinha perdido um pouco de força e o Alan entra para dar um pouco mais de consistência, porque o time chileno estava saindo para o jogo. E o Flamengo tinha que tomar certos cuidados ali para não tomar um gol de empate. E o Flamengo conseguiu ali, apesar de umas 2, 3 defesas do Rossi, trabalhou dessa vez o goleiro argentino do Flamengo, os 2 goleiros argentinos, por sinal. Mas conduziu o jogo e conseguiu a vitória. Tá? Então, comportamento
do Palestino muito fragilizado, exposto na derrota sofrida em casa para o Bolívia, hoje foi diferente. O time teve uma estratégia muito clara, se defendeu no primeiro tempo, saiu no segundo e fez um jogo bom hoje o Palestino dentro das suas condições, com uma equipe limitada. Foi brilhante o Flamengo? Não. Foi ótimo, foi empolgante? Também não. Mas o time venceu e acho que não correu tantos riscos assim. Um risco o outro vai correr. Achar que vai jogar Libertadores, que o adversário não vai chutar uma bola no gol e tal, é uma pretensão muito grande. Oliveira, ele acha que não faz sentido manter o Arrascaeta jogando mal até o final. E tiraram o De La Cruz, que era o motor do time. Eu acho que o De La Cruz já tinha caído um pouco de rendimento, já estava até se estranhando com os adversários. E também tem a questão da sequência de jogos. O técnico acaba muitas vezes até tentando analisar uma maneira de dosar energias para utilizar bem o jogador nos jogos que virão. Domingo tem o Atlético Goianiense e Goiânia. O André Luiz já ficou empolgado com a atuação do Flamengo. O Rob Feza, coletivamente mal, os zagueiros foram bem, mas o sistema defensivo flertou muito com o gol de empate. Eu acho que flertou muito com o gol de empate. Acho que o Palestino chegou ao ataque, soltou o time e criou algumas situações. Agora, quem joga com a linha alta no campo do adversário vai sofrer algumas situações assim. Eu acho que o que está acontecendo, gente, é que vocês estão na expectativa de que o Flamengo não corra nenhum perigo. Isso não existe. Isso não existe. Tá? O Manchester City tomou 2 gols do Crystal Palace no final de semana. Tomou 3 ontem do Real Madrid. Crystal Palace e Real Madrid. São times bem diferentes. Os dois fizeram 5 gols no time do Guardiola. E o time do Guardiola tem muitos cuidados defensivos também, não se iludam. Então, assim, achar que o Flamengo não vai correr nenhum risco, eu acho que um pouco demais. Os adversários vão criar situação de perigo. Tá? Eu também esperava que o Flamengo vencesse hoje por um placar mais elástico. Não fiquei, assim, digamos, satisfeito com o que eu vi. Mas eu entendo também que existem dificuldades. O Diego Barros e a gente vai continuar aqui com a nossa live. Importante o que ele falou, né? Sobre prioridades, né? Sobre estabelecer prioridades, ou seja, o Tite deixando claro que, na visão dele, é necessário que o Flamengo defina o que ele quer da vida, né? O que o Flamengo quer da vida. Se o Flamengo quer brigar pelo título brasileiro, o que o Flamengo quer fazer, enfim. Libertadores. Esse foi um ponto importante dessa entrevista coletiva, porque o técnico do Flamengo deixou claro aí que, para ele, é necessário que o Flamengo... Eu acho também que é importante isso. Essa discussão tem que ser sempre... entre o técnico, no caso, comissão técnica e os dirigentes. Não dá para tomar a decisão sozinho, não. Eu acho que é bem importante que essa decisão seja tomada pelos dirigentes do clube em conjunto. Mandou mensagem, ele escreve aqui: Mauro, acha que o Léo Pereira deveria ser titular tão incontestável? Eu não vejo ninguém cogitando uma zaga com Ortiz e Fabrício. Eu acho que ele vai brigar com o Fabrício pela posição, porque o Léo Pereira hoje é de fato um titular incontestável. Ele é um ótimo zagueiro, teve fases muito ruins, e inclusive ano passado mesmo, até outro dia alguém mandou uma mensagem: você mesmo falou que tinha que vender. Claro, estava muito mal, jogando mal. Lembra do erro que ele cometeu, por exemplo, no ano retrasado, naquela final do Carioca, contra o Fluminense, no 2-0 do primeiro jogo, o Flamengo amassando o Fluminense, tomou 2 gols, uma falha grotesca dele e a outra do Arão, 2 gols do Germancano. Ele vinha mal. Agora, se digamos assim, colocou as coisas em ordem, está jogando bem, então ele tecnicamente é bom zagueiro, parece que está amadurecendo. Eu acho que é ele mais um. Hoje é ele mais um, quando está à disposição. Né? O Flamengo tem tudo para se classificar, mas a galera tem muitas coisas a colocar. Tizem, amigo, valeu a espera, boa estreia. E principalmente no segundo tempo, José Renildo, quando o time do Palestino melhorou no jogo, se assanhou mais, digamos assim, e criou até algumas oportunidades ali na bola parada. O time do Tite, de novo, não levou gol, mas o Palestino teve chance, principalmente na bola aérea, no segundo tempo, de marcar. Então o Léo Ortiz ali foi mais acionado e foi muito bem. Uma grande estreia dele, coroada com gol, né? E vai ser uma briga feroz, perversa, pela titularidade no Flamengo. Porque o Fabrício Bruno é um grande zagueiro de seleção brasileira. O Léo Pereira está amando, está bem demais. E o Léo Ortiz é um grande zagueiro. Então vai ser uma briga bem interessante. E destacar também o garoto Lohan, hein? Entrou no lugar do Arrascaeta no final do jogo e cruzou a bola, nitidamente uma jogada ensaiada para o gol do Léo Ortiz, e ali já foi uma coisa trabalhada e pensada pelo Tite, a entrada do Lohan e o gol do Léo Ortiz.
né, falar sobre o jogo, porque eu tenho a impressão de que ficou essa sensação. O Flamengo foi bem no primeiro tempo, caiu no segundo tempo. O Flamengo criou muitas oportunidades no primeiro tempo, teve 70% de posse de bola, chutou muito mais que o adversário. No primeiro tempo, o Palestino chutou apenas uma bola, o Flamengo chutou 10, mas no segundo tempo caiu. O Flamengo puxou o freio de mão, as alterações do técnico do Palestino, Pablo Sánchez, elas funcionaram, ele colocou em campo o principal jogador da equipe, o Praia Carrasco, e ele deu uma nova dinâmica à equipe, e o Flamengo amoleceu, afrouxou ali a marcação, ficou meio devagar, muitos espaços no meio campo. A defesa, apesar da boa estreia do Léo Ortiz, começou a sofrer ali na bola aérea. O Palestino teve algumas chances, o Flamengo não levou gol hoje, mas o Rossi trabalhou, coisa que em muitos jogos nessa temporada não vinha atrapalhando. Para um adversário fraco, como é o Palestino, o Flamengo deixou a desejar realmente no segundo tempo. No primeiro tempo, dominou inteiramente. Mas falta mais gols, né? Aliás, essa é a característica do time do Tite. Sempre foi assim. Poucas vezes você viu em clubes... Seleção brasileira ele até teve goleadas. Mas poucas vezes você viu em clubes o time do Tite dar goleada. Aquele Corinthians que ganhou tudo era um Corinthians com menos talento do que esse Flamengo, mas era um Corinthians com a mesma cara. Era um time muito competitivo, muito forte na marcação, difícil de levar gol, que vencia os jogos, mas vencia com uma margem pequena. Vencia por 1-0, 2-0. E esse Flamengo do Tite, que é muito talentoso, eu acho que é o time mais talentoso que ele tem até hoje em mãos para trabalhar no futebol brasileiro em clubes, ele nunca teve um elenco com tantas opções como esse. Mas falta um pouco de ambição para fazer mais gols, né? 1-0, beleza, calma, dá uma segurada. Se sair o segundo, vamos lá, vamos comemorar. Se não fizer, tudo bem. Essa é uma característica do Tite, que é vitorioso, mas num clube como o Flamengo, que sempre teve a tradição de times ofensivos, mesmo quando o Flamengo tinha times ruins, e o Flamengo teve alguns times ruins, mas esses times ruins eram times raçudos e que jogavam para frente. O Flamengo sempre foi um time que jogou para frente e que buscou os gols. O time do Tite busca os gols, mas muitas vezes ele dá uma segurada. É um time equilibrado, segura, não tem tanta fome de fazer gol assim. Tenta fazer. Os jogadores perderam algumas finalizações, também não capricharam nas finalizações. A verdade é que o Flamengo hoje, no primeiro tempo, foi bem, mas finalizou mal, criou muita chance, e no segundo tempo caiu muito de produção. Muito de produção. Visivelmente deu uma segurada. E isso aí, a partir de agora, nos momentos mais agudos da temporada, vejam a sequência do Flamengo. O Flamengo vai jogar com o Atlético Goianiense em Goiânia, abertura do Brasileiro. São Paulo no Maracanã. Palmeiras no Allianz Parque. Bolívar em La Paz. Botafogo no Rio de Janeiro. Depois vem Bragantino, tem outros jogos aí. Então, agora, meus amigos, acabou a pré-temporada. Acabou o estadual, acabou a semana cheia de treinamento. E o Flamengo está muito bem preparado, mas eu acho que falta, às vezes, pisar no acelerador. E é por isso que o torcedor sente tanta falta e saudade do Jorge Jesus, porque o JJ ele é assim, né? O time dele também tendo 5-0, ele quer 6, 7, 8 ali. E o Tite não é assim. É uma questão de estilo, o Tite nunca foi assim, e o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar. Agora, é impressionante. 17 jogos na temporada e o time do Flamengo levou 2 gols, marcou 32 e levou 2. E o time do Tite, para valer, levou 1, que foi o jogo contra o Milionário semana passada. Porque o outro gol foi contra o Nova Iguaçu, numa equipe sub-20, reserva, dirigida pelo Mário Jorge. Temos alguns...
live para comentar esse joguinho fedorento do Flamengo. Não há outro termo para usar. O primeiro tempo até foi razoável, mas o segundo tempo foi horroroso. Horroroso. E você acabar ganhando de apenas 2-0 desse time, que é a baba do boi cansado do grupo do Flamengo na Libertadores, é uma vergonha. Não há outro termo. É uma vergonha. Gente, não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá para tapar o sol com a peneira. A participação do Flamengo na Libertadores até agora é extremamente frustrante. Melancólica até, eu diria. Estamos com 4 pontos. Mas jogando esse futebolzinho aí, principalmente esse futebolzinho mequetrefe do segundo tempo, e até mesmo do primeiro, mas sem conseguir botar a bola para dentro da rede. No primeiro tempo até o Flamengo criou muita coisa. Mas chega na hora H, não bota a bola para dentro da rede, meu amigo. Olha, não vamos longe, não. Não adianta se iludir. Não adianta se iludir. Jogando da maneira que está jogando, não vai a lugar nenhum. Esquece. Vou botar aqui para você. Não o Flamengo, que no Campeonato Carioca fez uma campanha tão espetacular a ponto de bater recorde de gols não sofridos, né? O time titular não sofreu nenhum. O Sub-20 sofreu 1. Então, não sei quantos gols a favor, um saldo espetacular. Mas, cara, na Libertadores, e vou dizer um pouco mais, hein? Vou um pouquinho mais além. Nos clássicos, tirando os clássicos contra o Fluminense, principalmente do 2-0, o do 0-0 já não foi assim, a sensação que eu tenho é que esse time ainda não engrenou. Ainda não engrenou. Sim, tem coisas que melhoraram. O sistema defensivo melhorou bastante. Mas o time, para os jogadores que tem, o time ainda não engrenou, minha gente. O time ainda não engrenou. Nos jogos que realmente foi exigido, nos jogos em que teve adversários pesados pela frente, repito, exceção feita ao Fla-Flu de 2-0, o Flamengo não encheu os olhos de ninguém. Os 2 jogos na Libertadores, cara, são uma decepção. São uma decepção. O primeiro tempo contra o Milionários foi um horror. Segundo tempo, consegue chegar num golzinho ali, num pênalti nascido de uma bola de bate-rebate, faz 1-0, o adversário tem um jogador expulso e cede o empate. Cede o empate numa jogada bizonha, um erro bizonho do Pulgar. Olha, não tá ornando, não, amigo. Tá complicado. Começar a conversar. O José Carlos Martins, de meio campo, não cria nada. Zé Carlos, quem para mim não criou nada e jogou muito mal hoje foi o De La Cruz. De La Cruz hoje, para mim, foi uma enorme decepção. Não estou dizendo que ele vai ser uma decepção, nada disso. A gente já viu que ele é um jogador especial. Mas hoje ele teve uma atuação bastante apagada. Bastante apagada. E o Tite fez muito bem em tirá-lo, porque ele ia ser expulso. Ele já estava às turras com os jogadores do Palestino e levou um amarelo. Então o Tite fez muito bem em tirá-lo. O Aventurante diz, também achei que o Arrasca não jogou bem hoje. O Aventurante, eu até acho que o Arrasca também não estava no seu melhor nível. Mas não acho que ele tenha jogado mal, não. Acho que ele tenha jogado mal. Agora, o Arrasca tem umas coisas que são complicadas, né? Hoje ele recebeu uma bola, depois até foi dado impedimento, mas se fosse botar o VAR, eu acho que não seria impedimento. Aquela bola que passa para ele, ele tenta meter de letra. Gente, é sempre uma necessidade de enfeitar mais, cara. Para que de letra, Arrasca? Você está na cara do goleiro. A bomba, pô, pelo amor de Deus. O Arrascaeta hoje usou e abusou de letra, de calcanhar. Quase fez um gol lindo de bicicleta, mas não foi bem bicicleta, foi
um voleio alto, né? Que ele saltou e bateu. Mas deu um chute também bonito de fora da área. Não acho que ele tenha jogado mal, mas ele está enfeitando demais para o meu gosto. Está enfeitando demais para o meu gosto. Tintim. Também acho, Marco Antônio. Hoje foi preocupante. Hoje foi preocupante. O Palestino, cara. O Palestino voltou para o segundo tempo melhor que o Flamengo. O Palestino voltou pressionando o Flamengo, cara. Que isso, gente? O Palestino é a baba do boi cansado. Pô, não pode levar pressão do Palestino. E o Flamengo, no início do segundo tempo, teve umas 3 situações ali que ele quase se complicou todo. Já imaginou se o Palestino empata o jogo no início do segundo tempo? Não sei se o Flamengo faria o segundo gol, não. Porque ia ser uma baixa na moral ali tão grande que eu não sei, não, sinceramente. Não é o man of the match, é hero of the match, né? Hero of the match. André, por que o Flamengo teve tanta dificuldade de fazer gols hoje? Porque as oportunidades apareceram. Sim, e a exemplo das outras equipes brasileiras, consideradas mais fortes, que investem mais, a diferença técnica para o adversário era muito grande. Então, se você olhar por esse lado, com o potencial que o Flamengo tem, a qualidade dos jogadores, e aí a gente estava falando sobre a escolha do Carpini, escalação, substituições, a situação do Tite é completamente diferente. Eu não estou querendo comparar, eu só estou dizendo que, mesmo que o Tite hoje colocasse em campo um time formado por jogadores que ele escolheria para poupar 11, então vou escolher outros 11, o Flamengo teria totais condições de tornar o jogo fácil desde o início, fazer um gol, 2, 3, né? O Flamengo tem essa fartura, tem esse luxo para o seu treinador escolher. E aí, depois do gol do Pedro, que é um gol de recurso individual, que ele tem, é um cara desse tamanho, dentro da área, tem a qualidade que ele tem para fazer os domínios, para proteger a bola, para driblar para um lado, para o outro. Incrível. Ele bate de pé direito, bate de perna esquerda, ele faz gol de cabeça. Então, existem muitas razões para o Tite o escolher para a função, independentemente do que está acontecendo com o Gabriel Barbosa e tal. Assim, ele é um jogador muito diferente, o Pedro. Ele é muito, muito talentoso. Essa é a jogada aí, ó. Até eu acho que se fosse marcado pênalti, se não acontecesse nada, teria sido pênalti, porque não tenho a menor dúvida. O zagueiro do Palestino está com o braço descolado do corpo e o chute ia no gol, né? Só que aí a jogada segue, ó. Ayrton Lucas finaliza. E o Pedro, com muito recurso, ainda sabe que dentro da pequena área tem pouco tempo. Agora dá pra ver bem, olha lá. Ó, braço aberto, muito aberto. Ele começa o lance com o braço para trás, você vê? Aí na hora que o Pedro, que o Ayrton Lucas bate, ele estica o braço. E aí o Pedro ainda tem, né? Depois que ele joga a bola para cima, não espera descer, porque alguém pode chegar. Ele fez tudo certo. Aí o Flamengo colocou o jogo meio num banho-maria. E é uma situação que você está... Mas no primeiro tempo ainda não, Ainda né? não. Então, acho que o Flamengo continuou criando no primeiro tempo. Cebolinha muito bem, né? Destacar a atuação do Cebolinha. Mas aí não matou o jogo, né? Não. Porque poderia ter matado nesse primeiro tempo. E claro, né? O torcedor espera isso, o público no Maracanã quer ver o time mostrar o seu potencial. Num jogo que é teoricamente fácil, um jogo que é teoricamente difícil, não importa. A escalação, o desempenho e o resultado na estreia não foram exatamente satisfatórios do ponto de vista do que o torcedor quer ver. Existe sempre a comparação com o grande time do Flamengo, que já está há 4 anos no tempo, mas é o que as pessoas vão sempre falar. Também existe, eu acho, não uma incompreensão, mas uma certa má vontade com o tipo de jogo que o Tite sempre pregou como treinador e vai continuar pregando como técnico do Flamengo. Nas finais do estadual, isso ficou bastante claro. No segundo jogo contra o Fluminense, isso ficou claro. Quando ele coloca jogadores titulares para enfrentar o Nova Iguaçu, porque ele quer dar um prêmio a esses jogadores, e esses jogadores querem atuar, eles querem estar na última partida para levantar o troféu, porque o Flamengo não conseguiu fazer isso no ano passado. Então existem vários motivos para as decisões que ele toma, ele pensa em muitas outras coisas. E é assim, eu acho que o Flamengo vai sim, ao longo do ano, dar espetáculo. Eu acho que haverá partidas em que o torcedor vai sair, ou se for fora de casa, vai desligar a televisão e vai falar: hoje lavamos a alma. Mas isso não vai acontecer com a frequência desejada. Sim. O Flamengo, e talvez nem aconteça na fase de grupos ainda. Talvez o Flamengo ganhe muito mais do que
ganhou no ano passado, isso também não é uma comparação muito feliz, porque o ano passado foi muito ruim, mas esse treinador, ele tem ideias distintas. Ô Jean, é claro que ele vai rodar esse time aí, né? E acabou de falar na coletiva, né? Dos desafios, prioridades, né? Mas o Léo Ortiz fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Você enxerga ele como um titular do Flamengo? Enxergo e acho que todo o esforço que o Flamengo fez para contratá-lo é justamente por isso, é porque o Tite o enxerga dessa maneira e faz sentido que seja. É claro que você jogar no Bragantino, no Red Bull Bragantino e no Flamengo tem uma diferença gigante, enorme. Por melhor que seja o trabalho do Red Bull Bragantino, por mais alto que seja o patamar onde esse time hoje disputa as suas competições, a gente está falando de contextos, pressões completamente diferentes. E acho que a gente pode ver o Léo Pereira como um exemplo disso, vindo de um clube muito maior e com torcida muito maior, mas foi um outro jogador que sentiu, assim como o Gustavo Henrique sentiu e não conseguiu nunca jogar. Então, assim, eu acho que tem uma questão no Flamengo de visibilidade, de pressão, que é diferente mesmo. Normal, pelo tamanho da torcida, pela cobertura da mídia de maneira geral, pelo tempo dedicado ao Flamengo em qualquer lugar que se dedique à cobertura esportiva. É assim que as coisas funcionam. E acho que o próprio Léo falou isso um pouco na entrevista. Então, é óbvio que isso gera, como qualquer contratação gera uma dúvida ou um momento de apreensão de você dizer, não, peraí lá, vamos esperar um pouquinho, não dá para afirmar que o cara vai chegar, se encaixar e virar o titular absoluto na hora. Mas do ponto de vista da qualidade técnica, da capacidade de ser titular do Flamengo, eu não tenho dúvida nenhuma e acho que foi por isso que o Flamengo fez o esforço que fez, porque não foi fácil contratá-lo. E ele queria ver o Flamengo. Ele queria. Ele fez um esforço da parte dele também de insistir, de ficar lá e tal. Ele se comportou bem. Sim, muito bem. O processo. Muito bem, muito bem. Então, acho que, enfim, é mais uma peça muito forte que o elenco já melhor do futebol sul-americano contrata. Então, é isso. Acho que assim, a gente não tem muito motivo hoje para duvidar do Flamengo. Isso significa que o jogo de hoje foi bom? Não acho que signifique, porque eu acho que principalmente aquela sequência de chances que a gente viu que não foram poucas do Palestino no segundo tempo, com o placar em 1-0... É um perigo. O próprio Tite falou isso, né? Claro. Porque realmente, se você faz 3-0 no primeiro tempo e aí toma uma chance ou outra, tal, acho que se justifica mais um certo relaxamento, né? Considerar já que a coisa já está muito encaminhada. Acontece, é normal, ninguém fica pilhado e ligado 90 minutos de todas as partidas do mesmo jeito. Mas na condição que o Flamengo estava, vencendo apenas por 1-0, depois de ter empatado o primeiro jogo, eu acho que realmente o Flamengo não poderia ter sofrido as chances que ele sofreu do Palestino. Mas eu acho que tudo tende a melhorar também pela capacidade do treinador. Isso, o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar, como disse o André, a um outro perfil. Como o Flamengo tem um elenco, um grupo de jogadores que é extraordinário, que só melhora. Quando vai ao mercado, traz gente que acrescenta. Sim. O Flamengo não precisa mais ficar especulando, né? Ele vai lá e traz aquele que ele escolheu. É diferente quando você faz uma lista, o treinador faz uma lista com 5 nomes, 6, às vezes vem o 8º da lista, que ele nem estava. No caso do Flamengo, pode vir o primeiro da lista. Acho que as listas nem são tão grandes assim. Não são. A gente quer esse. No Flamengo vai e traz, como fez o Matias Vinha, como fez com o De La Cruz, então isso está muito claro. Só que a gente sempre remete a 2019, né, do Flamengo Jorge Jesus. E na cabeça do torcedor do rubro-negro com o grupo de jogadores que tem, por ter mais dinheiro, por poder agir no mercado como nenhum outro clube pode, e isso tudo resultará em goleadas todos os jogos. Não vai ser assim. Não vai. Até porque não é o jeito do Tite de administrar a coisa. Te garanto que será o mais sólido de todos os outros. O torcedor, não tem a menor dúvida. É aquele que vai tomar menos gols. Então, é aquele que vai... Eu concordo com você, mas o jogo de hoje foi contra o que é o que eu imagino ser o Flamengo do Tite até. Mas ainda porque os gols, eles até poderiam ter saído no primeiro tempo. 3 gols no primeiro tempo do Flamengo, para mim, não teria sido exagero. O que me surpreende... Foi a exposição num bom tempo ali contra o time. Mas isso, eu acho que isso ainda ele vai conseguir melhorar.
Não aprofundar. E tinha um zagueiro estreando, é bom que se diga também. Ele vai conseguir, mas veja, ele começou a rodar os zagueiros. Lá na altitude foi jogou Fabrício, ficou o Léo no banco. Então o Davi Luiz. Hoje fica Fabrício, entra Léo Ortiz. Ele precisa controlar os minutos justamente por aquilo que já aconteceu. O Fabrício Bruno foi para a seleção, jogou as duas. Sim. E aí jogou na altitude. Então ele precisa, e ele tem jogadores para fazer isso. Tanto quando vem a pergunta, né, o repórter tá felizão falar assim para ele que você encontrou os 11, cara, com o banco que ele tem. Se ele diz isso, cara, ele tá ferrado. Desestimula, né? Acaba com a possibilidade. Mas fazer justiça para o repórter, claro, porque assim, faz sentido. Faz sentido o repórter dizer... E ele tem o 11, ele tem. Ele só não vai dizer. Só não vai dizer que são exatamente. Ele tem a espinha dorsal. Ele tem aquele jogador que ele vai, evidentemente, ter que mexer por questão de quantidade de jogos e prioridades. Evidente. Durante a Copa América. Aí é que o bicho vai pegar. Seria bom começar a dar uns ele vai precisar, apesar de perder muita gente, ele talvez, pelo que você falou, ele talvez nem precise de tanta mágica. É óbvio que o time vai perder. É que se levarem os 3 do meio de campo dele, ele ele recria um setor. Vamos fazer um intervalo, que a gente tem que falar do... Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né, para o canal, né? O Flamengo vence aí o Palestino por 2-0, assume a liderança aí do grupo E da Libertadores. Podemos destacar que o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, muito bem sim, criou inúmeras chances aí, pelo menos quando foram 6 chances claras de pelo menos terminar o primeiro tempo por 3-0 aí, 3-4-0 aí, mas acabou não acontecendo. Teve o chute de Cebolinha, que o jogador praticamente tirou em cima da linha. Teve a cabeçada do Léo Ortiz, que ele cabeçou no chão, o goleiro conseguiu defender. Teve a cabeçada do Pedro do queima-roupa. Teve alguns chutes de fora da área, né, que o goleiro, querendo ou não, acabou defendendo em 2 lances. Então o Flamengo sim, tirou muita chance. Obviamente teve o gol do Pedro, teve o gol anulado também do Pedro ali. E aquilo, o gol anulado foi no segundo tempo. Então aquilo, o Flamengo sim criou, e o mal do Flamengo é criar chance. Quando cria, não faz gol, né? O Flamengo não é efetivo nas finalizações. O Flamengo tá com esse mal já de alguns anos. O Flamengo cria oportunidade de gol e não faz. Aí no segundo tempo sofre. A oscilação do Flamengo de um tempo para outro é gigantesco. Todo mundo esperava que o Flamengo golearia esse jogo, porque na estreia o Palestino perdeu em casa por 4-0 para o Bolívar, né? Então a expectativa é assim que o Flamengo jogasse bem e principalmente aí goleasse. Não foi, o Flamengo jogou bem o primeiro tempo, já o segundo tempo foi uma tragédia. Eu concordo com o Renato Maurício Prado. Ser pressionado jogando em casa pelo Palestino é uma vergonha, né? Uma vergonha. No Flamengo, no segundo tempo, o Flamengo praticamente não chutou, né? Chutou, acho que no segundo tempo o Flamengo finalizou 8 vezes, né? E o Palestino finalizou 9. Então, o primeiro tempo terminou 11 finalizações para o Flamengo e 1 para o Palestino. O segundo tempo terminou com 9 do Palestino e 8 do Flamengo, né? Tá certo. Foi 19 finalizações do Flamengo no jogo inteiro contra 10, né? Então, praticamente dobrei. Então é aquilo, o Flamengo sim tem que se policiar nesse quesito aí, porque senão agora vai começar a maratona de jogos, né? Muitos jogadores vão ser poupados pela maratona, jogo a cada 3 dias. Vai ter Atlético Goianiense, Palmeiras, Bolívar, depois Botafogo, São Paulo, Palmeiras. Então é aquilo. O Flamengo sim tem que se policiar. O Flamengo tem um elenco grande e qualificado para isso mesmo nesses momentos mais importantes aí. O Flamengo consegue rodar o elenco e manter praticamente o mesmo nível, né? Então foi um jogo que, para mim, a vitória era primordial. Aconteceu. Léo Ortiz estreou, jogou bem. Obviamente com o entrosamento ainda, alguns lances eu vi ele meio perdido ali em questão de entrosamento com o Léo Pereira. O Flamengo sofreu muito na bola aérea, né, no segundo tempo. Esse quesito tem que ser ajustado, principalmente que tem um zagueiro estreando, né, então não sabe os esquemas entre Fabrício Bruno e Léo Pereira. Geralmente os jogadores, esses dois, a dupla de zaga do Flamengo titular já tem esse esquema aí.
e o Léo Ortiz vai se adequar a isso durante o tempo, mas o importante foi a vitória veio, o Flamengo é líder, mas se atentar que a bola aérea do Flamengo nesse jogo praticamente entrou todas no segundo tempo, né? O Flamengo não levou gol por sorte mesmo, porque as chances que o Palestino criou, principalmente de bola aérea, pelo menos era para ter saído um gol e um empate, né? E não sabemos como o Flamengo iria reagir se tivesse levado o empate, né? Mas foi uma vitória boa, líder do Brasileirão, líder do grupo, e é isso aí, né? Tamo junto, próximo jogo contra o Bolívia, daqui a, acho que é 2 semanas, 1 semana e meia, por aí, né? Mas agora é pensar na estreia do Brasileirão contra o Atlético Goianiense fora de casa, né? Tamo junto, e é nóis aí, deixa seu like aí. Valeu!